O que a filosofia teria a nos dizer a respeito do uso das drogas? A filosofia seria um bom instrumento para entender a problemática do uso e consumo de drogas? Acompanhe o vídeo e vamos descobrir. Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Breno Lucano, sou um pesquisador aí de filosofia histórica já há uns 20 anos mais ou menos. E hoje eu vou trabalhar a questão com vocês, a questão da droga. Como nós podemos estudar e entender a problemática do uso das drogas por meio da filosofia, especialmente cirenaica. Antes, contudo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações. E assim vocês estarão sempre acompanhando nossas produções. A gente produz sempre coisa de um vídeo aí por semana, mais ou menos. Nós temos já muitas coisas produzidas, dê uma olhada no nosso canal. Temos já bastante material. E antes de a gente continuar, eu peço para que vocês também conheçam o nosso projeto, que é o lucrandocominternet.com.br, que é uma loja virtual de cursos para quem se interessa por marketing digital, de cursos onde vocês aprenderão a trabalhar com a internet para gerar renda, onde vocês poderão aprender ferramentas como Canva, por exemplo, que eu utilizo muito nos meus vídeos aqui. Todos os meus vídeos eu utilizo Canva. E vocês vão poder, então, através desses cursos, aprender a utilizar o Canva, inclusive para fazer várias coisas de marketing para vender, designer, inclusive, aprender a fazer sites. Existem muitas coisas legais que se pode fazer na internet para gerar grana. Eu vou deixar o link do site aqui embaixo, dê uma olhadinha. Mas vamos lá então ao conteúdo do vídeo. Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador, aqui atrás, um artigo que eu produzi há algum tempo atrás sobre esse assunto. E eu vou refletir sobre ele com vocês. Vamos lá então para o vídeo. Muito bem, pessoal, então esse daqui vocês já devem conhecer, é o nosso blog que eu comecei a compor em 2005. E lá em 2006, isso daqui é 2017 na verdade, junho de 2017, saiu uma matéria nos jornais falando sobre aquela Cracolândia em São Paulo. E eu resolvi então escrever um texto filosófico a respeito dessa Cracolândia e da problemática do uso das drogas, como eu falei então. E aí eu começo a escrever, né, eu tomo por base essa foto que foi impressa na Rede Globo, de uma revolta da Guarda Civil com os dependentes químicos e traficantes lá na Cracolândia de São Paulo. Então eu começo a escrever assim, que há algumas semanas saiu nos jornais uma matéria de grande repercussão nacional, né? E eu acho que deve ter matéria aqui ainda, vamos ver se tem, deve ter. Ainda tem, no R7, olha lá, 2017, que é o problema que teve lá, acho que teve morte também. E embora o assunto não seja novo e a Cracolândia e o uso das drogas exista de forma disseminada nas grandes cidades como Rio e São Paulo, entre outras, logo nos perguntamos o que faz um indivíduo abandonar sua vida, principalmente quando socialmente estabilizada, e passar a viver nas ruas mendigando alimento e drogas, passando fome e frio, toda sorte de infortúnios que a necessidade seja capaz de produzir. Mas como tratar a questão filosoficamente? Eu não sei se vocês sabem, mas eu tratei do assunto das drogas no meu TCC, na minha graduação lá no UFRJ. Vocês devem saber que a minha formação é como enfermeiro, eu sou enfermeiro do UFRJ, me formei em 2002. E o meu TCC, inclusive, eu linkei ele aqui no texto também. Aqui está o meu TCC, caso vocês tenham curiosidade de conhecer.
eu escrevi sobre o uso das drogas de um ponto de vista filosófico, né, especialmente estoico-platônico. Mas penso que o assunto não se esgota e merece mais atenção para além daquilo que eu escrevi na época lá no TCC. O tema de assunto de antes, ele recorre hoje e será sempre motivo de novas abordagens, variando de autor em autor e de enfoque para enfoque. Na época, eu escrevi sobre enfoque estoico e platônico. Dê uma olhada depois se vocês se interessarem pelo assunto. Os mais conservadores dirão que o uso das drogas se trata de vagabundagem. Aliás, uma outra informação que merece destaque é porque na época, lá em 2017, eu ainda não tinha feito, estava fazendo a minha pós-graduação em saúde mental. E lá na saúde mental, na pós-graduação, eu trabalhei mais uma vez a questão das drogas. É porque esse texto foi escrito antes da pós-graduação, por isso eu não mencionei ele aqui. Só que eu utilizei, como na graduação, eu utilizei um enfoque platônico e estoico. Na pós-graduação, eu utilizei enfoque hedonista. Então, ele foi para outros rumos, outros caminhos, outros enfoques bem diferentes do TCC. Então, é curioso pensar como o mesmo objeto ele tem visões diferentes dependendo do autor. Mas voltando ao texto. Outros dirão que é falta de Deus, e realmente, a primeira coisa que uma parcela da população vai dizer é que o cara que usa drogas é porque não tem Deus no coração, como se uma coisa tivesse a ver com outra. E que se trata de uma ação do demônio. Há quem diga que o núcleo do problema é a própria sociedade, com sua estrutura que propaga a exclusão, a divisão entre ricos e pobres, com zonas urbanas e alto desenvolvimento, em contraste com zonas de abandono e precariedade. E que apenas uma política pública que pretenda reduzir as desigualdades sociais seria capaz de resolver o uso das drogas. Essa é uma abordagem sociologicamente mais aceita do que simplesmente dizer que isso é culpa do demônio. Na verdade, todos aqueles que trabalham com a questão da problematização das drogas hoje utilizam essa abordagem. Ainda uma abordagem mais psicologizante, que pretende elaborar um homem mais necessitado de segurança e atenção. O entendimento varia do mais bruto senso comum à mais elaborada teoria psicossocial. É o homem abandonado, o homem sozinho. E esse homem abandonado, esse homem sozinho e isolado de significado do mundo, busca no consumo das drogas um refúgio existencial. É como se você, usando cocaína, você encontrasse um sentido no mundo, algo capaz de elaborar mentalmente um significado que você não consegue encontrar sem o uso da cocaína. É interessante como a mente funciona. A reflexão sobre o tema nunca foi fácil e ainda não o é, certamente. Principalmente porque envolve abordagens muito setoriais. Então, cada enfoque tratará esse problema de um determinado ângulo e trará determinadas abordagens e soluções. Em outras palavras, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, como é o meu caso, nutricionistas, psicólogos, a segurança pública, advogados, todos juntos trabalham com determinado enfoque, o objetivo de traçar um delineamento do perfil do usuário e sanar suas necessidades, entender o motivo que o levou àquele mundo e como trazê-lo de volta, como resgatá-lo. Porque a questão não é você simplesmente dar um acolhimento. Aquelas pessoas que estão na rua, do ponto de vista emergencial,
é claro que elas precisam de um acolhimento, mas o problema não será resolvido apenas com o acolhimento, porque existe todo um aparato social por trás. São pessoas muitas vezes desempregadas, abandonadas pela família, sem uma estrutura por trás que estabeleça relações com ela, links dela com a sociedade. São pessoas que estão apartadas da sociedade. E estando apartadas da sociedade, sobrou apenas aquilo dali. Recordo de um antigo paciente. Essa daqui é uma história triste, mas que eu vivenciei isso quando eu dava consulta de enfermagem para usuário de drogas, num programa da UFRJ na época. Esse paciente que eu tive, ele matou a avó quando estava sob efeito de cocaína. E como conhecimento superficial da filosofia que eu tinha na época, eu tentava compreender o que tinha ocorrido. Na época descrevi de que modo Platão, na sua alegoria da caverna, poderia nos dar pistas de como entender o assassinato. Mas hoje, penso que o mito da caverna no diálogo de Fedro, o mito do cocheiro no diálogo do Fedro, se vocês ainda não conhecem, dê uma olhada depois no mito do cocheiro, que é bem interessante, está lá em Fedro, diálogo platônico, também seria útil. Nele temos um cocheiro e 2 cavalos. O primeiro representa a harmonia, a razão, o espírito apolíneo, nos dizeres de Nietzsche. O outro cavalo, a destemperança, a irracionalidade, o caminhar de um lado para o outro em loucura, ou ainda, o espírito dionísico, segundo ainda a voz de Nietzsche. O homem é o cocheiro, que tenta equilibrar as duas forças, as duas instâncias psíquicas, para o devido cavalgar em direção à sua realização, à sua ataraxia. Mas em determinado momento, algo sai errado. E o primeiro cavalo puxa mais que o segundo. E o cocheiro, que na verdade é a alma, é a mente, não é capaz de equilibrar as forças, produzindo efeitos viciosos. Dê uma olhada depois. O mito do cocheiro ele é bem interessante, porque ele traz a perspectiva da psicologia de Platão. Ele vai trabalhar então a alma, né? Platão trabalha a alma como essas duas instâncias. Uma guiada pela razão, a outra pelo instinto irracional. Platão entende que a alma possui algo de racional também. Então ele é diferente dos estoicos. Porque para os estoicos a psicologia abrange unicamente uma alma racional. Platão discorda disso. As duas estão combatendo entre si para tentar encontrar uma harmonia. Já que o homem é ao mesmo tempo racional e irracional, o sábio é aquele que deve unificar os dois, fazer com que eles andem em harmonia e sincronicidade. Na mesma época, os estoicos, como eu acabei de falar no início da gravação, mais especificamente Sêneca e Marco Aurélio. Dê uma olhada depois no TCC que eu mostrei aqui em cima. O link está aqui em cima. Mas depois poderia ter utilizado o Crisipo, também poderia ter usado o Crisipo, poderia ter usado Diógenes, ou mesmo Epicuro e Aristipo, que talvez seja mais apropriado. Com o tempo, eu acabei me distanciando um pouco dos estoicos, entrei no campo dos cínicos e entrei no campo dos cirenaicos, mais do que Epicuro, inclusive. Os cirenaicos têm uma vitalidade que Epicuro não tem, e por isso eu acabei entrando nesse ramo. De certo, Aristipo não conheceu os paraísos artificiais das drogas sintéticas, ele nunca tomou êxtase, mas elaborou teorias que poderiam ser utilizadas para compreender o uso de drogas. Embora boa parte considerável da obra aristipiana tenha sido perdida, e restando apenas o que é relatado por Diógenes Laércio, ainda assim há pistas que poderiam ser utilizadas.
A diferença essencial entre ele, Aristipo, e Epicuro consiste na dinâmica do prazer. Porque Epicuro entende o prazer como algo estático, com certo distanciamento daquilo que nós ocidentais chamamos hoje como prazer, como sinônimo de usufruir, ter sensações. Para Epicuro, o prazer se encontra longe desse movimento contínuo de fruir. Por isso que o prazer epicurista é um prazer estático. Porque o prazer epicurista não frui. Ele não se satisfaz com o movimento. Ele não se satisfaz com você sentir o prazer. O prazer epicurista é um prazer do não sentir. E ao mesmo tempo se contentar com o mínimo possível. O que eu acabo falando aqui. E se concentra no contentar-se com um simples gole de água e uma mordida num pão. O prazer epicurista é algo semelhante ao de um monge perdido no eremitério. Então, é um prazer quase que ascético, o prazer epicurista, o que é muito diferente, então, do prazer aristipiano, serenaico. Não é uma fuga do prazer como entendemos modernamente, mas um prazer que se converte em felicidade pelo simples fato de estar desfrutando das coisas mais simples. Uma compreensão de felicidade que se desdobra em precisar de poucas coisas para se concretizar. Para Epicuro, seria loucura necessitar de algo que o prazer estivesse em movimento para que o homem fosse feliz. O prazer não deve ser encontrado na fruição. Você não deve se deleitar com prazer. Aquele deleite quase sadiano. Isso não é prazer para Epicuro. Mas, por outro lado, Aristipo entende o prazer como dinâmico. Aristipo entende prazer como um doce fruir, sentir sensações. O prazer não se satisfaz com um copo d'água e com pão. Isso seria muito pouco para Aristipo. Mas, por que não pensar num pão doce com suco de frutas em substituição à água? Um pão doce, um suco de frutas, não é muito melhor do que um pão seco com água? Essa que é a questão da reflexão que Aristipo traz em contraposição a Epicuro. Isso porque o prazer serenaico se debruça nas sensações, nos odores, no tato. O odor, o tato, as sensações, o prazer na pele. Sabe aquela coisa de pele com pele? Isso é serenaico. Tem uma passagem que Michel Foucault gosta, que é aquele filósofo hedonista, vivo ainda, francês que eu estudo. Ele cita muito isso. Ele lembra muito uma passagem de Diógenes Laércio, em que Aristipo ele veste roupas femininas. Ele fica travestido. É um filósofo travesti. Isso faz com que nós pensemos que a filosofia serenaica, pelo menos Aristipo, né, porque os serenaicos posteriormente têm outras perspectivas, a filosofia de Aristipo é uma filosofia muito voltada para a visão, para o olfato. Você vê, você acha aquilo bonito, isso te traz prazer. Você sente aquele aroma, isso te traz prazer. Não é um aroma de um pão seco, como em Epicuro. É um aroma gostoso de pão doce. É uma visão bonita de uma flor que emana aquele odor. Isso que traz prazer para Aristipo. O prazer, portanto, se torna sensual, sem dúvida. Não é sensual no sentido sexual. O sensualismo na filosofia tem outro sentido. O sensualismo tem
uma repercussão, um atrelamento grande com a filosofia materialista. É uma perspectiva filosófica segundo a qual o corpo é critério de conhecimento. Como eu falei aqui, não no sentido necessariamente sexual, porque a gente se associa muito sensualismo hoje com sexo, né? E do ponto de vista filosófico, não tem relação necessária, embora possa fazer parte, mas não só isso. Mas no que tange a possibilidades sensitivas, sentir, degustar, isso é sensual. A corporeidade aristipiana comanda a felicidade do espírito. Ele frui, contudo não se direciona à loucura e à perda de si. Essa perspectiva fica muito bem explícita na passagem de Diógenes Laércio, capítulo 2, passagem 75, que eu gosto muito dessa passagem. Capítulo 2, 75, fala só sobre Aristipo, tá? E esse 75 tem uma passagem que eu acho muito interessante. Quando acusava Aristipo de manter relações com uma cortesã de nome Laís. E Aristipo então retruca. Possuo Laís, quer dizer, ele mantém relações sexuais. Ele se emaranha com Laís. Mas não sou possuído por ela. Abster-nos de prazeres não é o melhor. Prazer é